Olá, alunos! Meu nome é Silene Sonzini Ribeiro de Souza. Eu sou advogada, sou também historiadora, professora de História. Estou aqui representando a OAB Vai à Escola, porque não podemos ir até a escola, então estamos levando esse vídeo até vocês para saber um pouco a respeito das leis. Se não fosse a pandemia, certamente estaríamos aí com vocês na escola, ok? Bem, para que servem as leis? Basicamente, servem para o controle social. Nós somos seres que vivemos aí em comunidade, então devem haver regras para que possamos viver em paz e segurança. A psicologia também nos ajuda a responder essa pergunta, com uma teoria chamada teoria de controle social, que diz que as pessoas obedecem a certas regras por pressão moral, para poder salvar a própria pele, por medo, então, de quebrar as leis, e, por isso, escolhem cumprir as leis. Essa teoria de controle social afirma que se não houvessem normas sociais e culturais, as pessoas, então, agiriam cada uma da forma que quisessem e não haveria controle algum. As primeiras leis escritas humanas datam de aproximadamente 2.300 anos antes de Cristo. Nós temos na Mesopotâmia o Código de Lagash. Esse código foi escrito em 2351 antes de Cristo. Ele ficou conhecido porque já naquela época ele tentava combater a corrupção e também por ser o primeiro reformador social da história. Constata-se uma tendência para a igualdade jurídica entre os cidadãos. Olha, como ele já era avançado, né? Ele retirou impostos que recaíam sobre as viúvas e sobre os órfãos. A viúva e o órfão, tá escrito ali, a viúva e o órfão não mais estarão à mercê dos poderosos. Esse código buscava a liberdade e a igualdade e limitava o poder dos sacerdotes e dos grandes proprietários de terra. Ele falava sobre a usura, sobre roubos, sobre mortes, dentre outros. Depois, também, encontraram um código chamado Código de Ur-Nammu, datado de provavelmente 2100 a.C., e tinha ali esse código algumas leis, eu vou ler para vocês, olha. Se um homem matar outro homem, deverá ser morto. Se um homem for culpado de roubo, deverá ser morto. Se um homem for culpado de sequestro, deverá ser preso e condenado a pagar 15 shekels de prata. Também dispunha sobre os escravos, olha, se um escravo se casar com uma escrava e esta cativa for posta em liberdade, então nenhum dos dois poderá deixar o cativeiro. E talvez uma das mais famosas leis que chegaram até nós, essas leis antigas, é o Código de Hammurabi, aquela que diz assim, olho por olho e dente por dente. Ou seja, se você tirou o olho de alguém, o seu próprio olho também deverá ser tirado. O Código de Hammurabi é por volta de 1770 a.C. Hammurabi foi um rei da Babilônia e ele é tido pelos historiadores como um destacado estrategista político, com amplo apoio do povo, o povo que ele governava. Ali na sua época, essa lógica da retaliação, que é conhecida como a regra do talião, olho por olho, dente por dente, foi amplamente utilizada e se configurou também que futuros penalistas chamariam de o Código Penal de Vingança. Depois tem as leis de Moisés. Moisés viveu aproximadamente 1500 antes de Cristo. E tá lá os mandamentos, chamados de 10 mandamentos, são mais, mas que também regem o povo israelita. Nós temos na Bíblia os mandamentos, está lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Então chegamos à conclusão de que respeitar as regras sociais torna a vida mais pacífica e de fácil convivência.
bom para todos, como eu falei no início da aula 1, que seja algo justo, como a balança, bom para todos, né? É o ideal, não que isso aconteça na realidade, mas é o que nós desejamos. E nós precisamos entender direitinho quais são as leis e quais os nossos direitos e nossos deveres perante a sociedade em que vivemos. Resumindo, existe uma regra de ouro. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Vamos a algumas regras básicas, que não são necessariamente leis, mas que você precisa saber o que é certo e o que é errado. Por exemplo, vocês acham que tossir ou espirrar na cara dos outros é um jeito certo de convivência pacífica? Como você deve fazer? Botar o seu cotovelo, espirrar ou tossir. De máscara, principalmente. Agora, nós temos uma lei nova, que é o uso de máscaras. Vocês precisam, não é que vocês gostariam ou seria bom, mas não, vocês são obrigados a sair de máscara. Outra coisa, que é muito óbvia, todo mundo sabe, você não pode pegar aquilo que não é seu. Se é seu, você pega. Se não é seu, você deixa. As coisas têm dono. Mentir. Você não deve mentir. Sabe por que você não deve mentir? Porque se você mentir apenas uma vez, não precisa ser várias vezes, apenas uma, você já vai ser desacreditado. Porque as pessoas mentem e pensam que depois ninguém vai saber. Mas a mentira sempre alcança. A verdade sempre chega. E aí, quando descobrem que você mentiu, todas as verdades que você falar, elas não vão ser acreditadas. Quando você encontra alguém, você fecha a cara? Você vira o rosto? Não, o que você faz? A regra da educação. Você diz oi, oi, tudo bem? Pode ser um oi, oi, feliz. Ou então um oi, mas é uma regra social. Você, se te cumprimentou, você cumprimenta. Você entra no elevador, você fica quieto, olha pro chão. O ideal não seria isso. O ideal seria falar bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa continuar falando assim, muito sol, não, muito frio, tá calor. Não precisa. Mas diga bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é importante. Te torna uma pessoa simpática. As pessoas vão gostar mais de você. São coisas tão óbvias, né? Como também quando você come e você tá ali, você mastiga e fala ao mesmo tempo. Ou fica mastigando assim, de boca aberta, e todo mundo sabe o que tem ali no conteúdo da sua boca, o que você comeu. Não, isso você não faz. Não deveria fazer, né? Se você quer xingar alguém, por exemplo, xingue na sua mente. Não xingue com palavras, exceto se estiverem ali numa briga, mas para quê? Vai distribuir xingamentos assim à toa? Não há necessidade disso. Vocês também têm que respeitar os mais velhos. E, inclusive, a questão de respeitar os mais velhos, há uma lei que se chama Estatuto do Idoso. Vocês sabiam que os filhos não podem abandonar os pais? Não é só os pais que não podem abandonar os filhos, mas o contrário também é verdade, porque há leis que protegem os desprotegidos, os mais fracos. E, juridicamente falando, nós chamamos de incapazes. Os idosos, olha, além da gratuidade nos transportes, eles têm atendimento prioritário, eles têm vagas exclusivas, eles têm alguns medicamentos de graça, até pensão alimentícia eles podem exigir que os filhos lhe paguem. É considerado idoso no Brasil a partir de 60 anos, ok? Olha lá, quem já viu essa imagem? Essa imagem está em vários lugares. É um assento prioritário, que também é definido por lei. Então, quando você cede o assento ali para o idoso, ou para a mulher grávida, ou então para aquele que está fragilizado devido sei lá, um problema físico, você não está fazendo uma bondade. Mas é uma lei que obriga a gente a cumprir essa determinação de ceder o assento para as pessoas nessas condições.
Há outras regras também muito importantes para o convívio humano. Por exemplo, se lembrar das palavrinhas mágicas. Quais são elas? Eu tenho também algumas dicas para vocês. Uma delas é: ouça mais. Ouça mais. Para você entender ali o ambiente que você tá, se posicionar, saber como você deve falar, primeiro você tem que observar. Observar. Principalmente em um ambiente aí de pessoas desconhecidas, novos colegas, se você está no emprego novo, o que vai te ajudar ali na boa convivência? Escute mais, fale menos. Outra, respeite o espaço do outro, seja ele quem for. Esse comportamento deve ser sempre cultivado, todos os dias, e sempre aplicado em qualquer relação humana. Se você respeitar os outros, com certeza esse respeito voltará para você. Independente de leis, você deve agir de uma forma que as pessoas confiem em você, que você possa então crescer na sua maturidade e ser amplamente bem-sucedido aonde você estiver, tá bem? Essa é a minha opinião e eu gostaria de compartilhar com vocês, alunos de todas as séries, e que vocês possam se tornar pessoas muito bem-sucedidas em toda a sua carreira. Muito obrigada. E fica então a nossa página da internet da comissão OAB Vai à Escola, para que vocês possam entrar e poder saber mais sobre o nosso trabalho, tá bem? Um grande abraço a todos.